Amém. Hoje a exposição da palavra vai ser um pouquinho diferente, né? Vocês viram que a gente deixou aqui um púlpitozinho aqui embaixo. Esse mês na nossa escola bíblica nós estamos aprendendo sobre o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o fruto do Espírito Santo. E eu reputo como uma das coisas mais importantes que o cristão aprender. Tem gente que busca dons, êxtases, carismas, euforias, mas não busca ser tratado e mudado no seu caráter, formatado à imagem de Cristo. Isso só é possível mediante o fruto do Espírito crescendo e amadurecendo em nós, né? Então a gente vai falar um pouquinho hoje disso. O Tiago está falando sobre dons e frutos. Eu pedi para ele trazer nessa manhã. Ele veio até com uma lousa. Deixa que eu mostro essa lousa para você, que ela é que nem eu. Ela, se você não se apoiar nele, cai no chão ou levanta mais. Vai ser entregue uma folhinha para você. Aí, se você já quiser pegar a sua Bíblia e abrir na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Todo mundo está enxergando aqui? Todo mundo consegue? Gálatas capítulo 5. Sim, isso. Irmãos, todo mundo achou aí? Antes de começar, eu queria só repassar uma coisinha para vocês que a gente aprendeu nas outras aulas. Nós falamos sobre o Espírito Santo e a igreja, como se iniciou a obra do Espírito Santo na igreja, e falamos um pouquinho sobre os dons. E eu acho importante compartilhar com os irmãos, que tinham alguns que não estavam aqui nas aulas, que hoje na nova aliança
na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não habitava nas pessoas, nos profetas, nos reis, mas ele vinha sobre a pessoa por alguma determinada razão, por algum determinado propósito específico. Ele cumpria esse propósito e saía da pessoa. Então, na Antiga Aliança, o Espírito Santo não habitava nas pessoas. Ele vinha sobre as pessoas, capacitava ela para um propósito específico e depois saía. Por exemplo, ele vinha sobre os profetas e eles profetizavam algo de Deus e o Espírito se retirava. Quando eles foram construir o templo, a Bíblia fala que Deus mandou separar alguns homens, artesãos, que tinham habilidade com o ouro, com a prata, com a madeira, e o Espírito Santo vinha sobre esses homens, capacitava esses homens para trabalhar ali com aqueles materiais, e depois que a obra estava feita, eles se retiravam. Hoje, irmãos, na nova aliança é diferente. O Espírito Santo não vem mais sobre nós, porque ele habita em nós. Amém? Então é importante a gente saber disso. Porque às vezes a gente vê, por exemplo, a gente compartilhou isso, o culto da busca do Espírito Santo. Na verdade, a Bíblia nos ensina a buscar os melhores dons, a buscar a dar frutos, como a gente vai aprender hoje, mas não a buscar o Espírito Santo, porque ele não habita num lugar. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que creram em Cristo e foram feitos herdeiros, filhos de Deus, receberam o Espírito Santo da promessa. Outro capítulo também fala que todos os que creram foram batizados com o Espírito Santo. Então todo aquele que crê já tem morando dentro de si o Espírito Santo de Deus. Então é muito importante a gente aprender isso. Amém? E, irmãos, o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que habita em todos, que reparte os dons conforme a tua vontade, para a edificação da igreja. A Bíblia fala também que Jesus deu dons ministeriais aos homens, uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, para a edificação, para cuidar da igreja, para conduzir a igreja, e capacita as pessoas com os dons. Os dons são ferramentas do Espírito Santo para a edificação da igreja. E diferentemente do fruto, irmão, o dom ele já vem prontinho. Então, por exemplo, quando Deus te dá um dom de conhecimento, por exemplo, que é você ensinar as pessoas dentro do conhecimento da palavra, esse dom já vem pronto. É claro que a gente vai entender hoje que o Espírito Santo, a obra-prima do Espírito Santo é a palavra. Então ele vai trabalhar em cada um de nós dentro do que nós buscamos, nos aprofundamos da palavra. E é ele mesmo que nos ajuda a entender, a praticar essa palavra. Então a matéria-prima do Espírito Santo é a palavra. Sem a palavra a gente vira praticamente uma árvore seca. A gente vai entender que um galho seco, porque Jesus ele é a videira. Então, dito isso aí para vocês, irmãos, a gente vai agora ler lá Gálatas, para nós começarmos a aula hoje. Está em Gálatas, capítulo 5, pode ser a partir do versículo 16, irmãos. Que ele fala assim, portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgia e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni. Antes, os que praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio
próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Então, irmãos, o fruto do Espírito, está aí nessa apostila agora, ele é uma seleção de virtudes produzidas. Lembra que eu falei? O dom, Deus já nos dá pronto, para nós exercermos. Agora, o fruto, ele é uma virtude produzida. Então, ele vai ser produzido em cada um de nós, conforme nós conhecemos a palavra, conforme nos entregamos para Deus a cada dia. Então, são virtudes produzidas na vida daqueles que foram feitos novas criaturas. Esse feito resulta em uma conduta de vida íntegra. Esse feito resulta em uma conduta de vida íntegra e de acordo com a vontade de Deus. O fruto do Espírito é descrito pelo apóstolo Paulo em Gálatas 5:22-23 que nós lemos: o amor, a paz, a longanimidade. Então, irmãos, o fruto, ele é uma virtude que vai sendo produzida em cada um de nós, conforme nós nos entregamos a Deus, conforme nós buscamos na sua palavra, e como nós vimos, nós recebemos, somos morada do Espírito, através desse conhecimento da palavra, do Evangelho de Jesus. O caráter, o fruto, irmãos, é o caráter de Cristo que vai sendo gerado em cada um de nós. Então, todas essas virtudes que nós vamos ver hoje formam um fruto, né? Que é nada mais é do que a reflexão do que Cristo é. Então, o fruto do Espírito é que nós somos transformados e o Espírito Santo vai nos transformando em uma nova criatura com essas virtudes. Isso quer dizer o quê? Que a cada dia nós vamos ficando mais parecidos com Jesus. Essa, irmãos, é a maior proposta do Evangelho, é a regeneração. É quando nós somos transformados por Deus, do velho homem para o novo homem, de uma velha criação que se deleita nas obras da carne, que a gente leu, para uma nova criação, guiada pelo Espírito Santo, pela palavra, sendo regenerado, transformado, para nos tornarmos a imagem e semelhança de Cristo. É legal quando a Bíblia fala, irmãos, que Deus ele institui pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Ele fala que é para a edificação e para o crescimento da igreja, para que a igreja cresça no conhecimento da palavra, da verdade, amadureça e alcance a estatura de Cristo, ou seja, para que a gente cresça no conhecimento, seja transformado e nos tornemos a imagem e semelhança de Cristo, no relacionamento com Deus, o Pai, e no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Essa, irmãos, é a maior proposta do Evangelho. Então é muito importante nós buscarmos os dons. É importante, a Bíblia fala que é importante. Mas os dons, irmãos, são usados por Deus e pelo Espírito Santo como um sinal do poder de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, para que as pessoas sejam atraídas por esse amor, conheçam a obra santificadora e regeneradora de Deus, que começou na cruz do Calvário, foi consumada ali, para que elas venham, conheçam esse amor, conheçam essa palavra e tenham as suas vidas regeneradas e transformadas, e sejam semelhantes a Cristo, ao que Ele foi. Amém? Então, o pano de fundo dos ensinos, está na apostila também, viu, irmãos? O pano de fundo dos ensinos desse capítulo é a intensa luta entre a carne e o Espírito. O Espírito abomina as obras da carne, e a carne, por sua vez, rejeita as coisas que o Espírito nos conduz. Assim, o fruto do Espírito é o bem que nos faz vencer o mal. É o resultado natural de uma nova vida, regenerada, uma vida que reflete um novo nascimento, a vida no Espírito. Então, irmãos, imagine que antes de nós conhecermos a Cristo e de se converter ao Evangelho, nós éramos homens carnais. Nós tínhamos uma velha natureza caída, aonde a semente do pecado nos dominava.
Então nós vivíamos nas obras da carne, adultério, lascívia, mentira, aí tem essa lista grande aí, e ele fala coisas semelhantes a estas: ódios, invejas, porfias, que é fazer as coisas pelo próprio interesse. Então nós vivíamos debaixo desse jugo que nós lemos, fala jugo de escravidão. Nós éramos escravos do pecado. E um dia, irmãos, cada um teve um encontro com o Senhor Jesus. Eu tive um encontro, o irmão teve um encontro dele, o apóstolo Paulo teve um encontro dele a caminho de Damasco, Pedro foi chamado pelo próprio Senhor. E esses homens creram no sacrifício de Jesus, que ele se deu pelos nossos pecados e que a obra da cruz é uma obra redentora, que traz regeneração. Porque quando Adão desobedece, a Bíblia diz que trouxe degeneração para a humanidade. Isso aqui, irmãos, é a degeneração da humanidade. O homem encarnado, que não tem o Espírito, que não conhece as coisas de Deus, ele vive por essas obras. É por isso que quando nós ligamos a TV hoje, a gente só vê atrocidade, né? Guerras, maldade, estupro, corrupção, porque os homens são carnais, são caídos, eles vivem por essas obras. Mas aqueles que creem, que foram transformados em uma nova criatura, pelo Espírito Santo que habita em cada um, vai começar a viver uma nova natureza. E a nova natureza nos leva a dar frutos para a vida eterna. E esses são os frutos. Essa é a obra de redenção que começou e foi consumada na cruz. E esse é o trabalhar do Espírito Santo na vida de todo aquele que crê, na vida de todo aquele que se entrega para Deus. Então nós vivíamos homens carnais, mortos em nossos pecados e deleites, mas nós fomos vivificados pelo Espírito Santo para uma nova vida, que resulta no fruto do Espírito que nós vamos estudar nessa manhã. Amém? Vocês estão entendendo até aqui, irmãos? E o fruto do Espírito é uma unidade. Isso significa que todas as capacitações, todas essas virtudes pertencem a um único fruto. Não somos nós que produzimos esse fruto, mas o Espírito que produz em nós. Ele assim o faz de modo que uma virtude esteja ligada à outra. Portanto, essas virtudes são indivisíveis e juntas formam um fruto. Pense em cada virtude como sendo um gomo de um mesmo fruto. Então, irmãos, o fruto do Espírito, ele é gerado pelo Espírito Santo em nós, pela conversão, pela habitação do Espírito em cada um de nós. Então, quanto mais nos aprofundamos na palavra, no Evangelho, mais o Espírito Santo, ele vai trabalhar no nosso coração, na nossa consciência, na nossa alma, nos transformando para que nós venhamos dar esses frutos aqui. Então, não é um esforço nosso. O que nós temos que fazer é nos entregar totalmente a Ele e nos debruçar, nos deleitar na Sua palavra, para que esses frutos comecem a ser gerados em nós. E outra coisa que eu queria destacar para vocês, irmãos, que as obras da carne, ele fala que são as obras. E o fruto, ele não fala que no plural, né? Frutos do Espírito, como se fossem vários frutos. Na verdade, ele fala fruto, porque todas essas virtudes formam um único fruto. Então, o ideal é que nós venhamos a dar esse fruto completo. Amor, alegria, a gente vai ver que todos eles estão ligados um ao outro. Eu acho legal a gente pensar na cocã, na tangerina, na mexerica, né? É um único fruto. Quando você abre ela, tem vários gomos que formam a mesma fruta, certo? O fruto do Espírito é mais ou menos isso. É um fruto só que tem vários gomos, várias virtudes que formam um único fruto. Então o propósito é que nós venhamos a dar fruto. Eu quero ler com vocês, irmãos. Está em João, você não precisa abrir, tá? Está lá na apostila no último. É que eu coloquei no lugar errado. Mas está em João, capítulo 15, versículo 6, ele fala assim, ó: se alguém não
eu sou a videira, vós os ramos. Então Cristo é a videira e nós somos os ramos. Ou seja, é Ele que dá sustentação aos ramos. Então nós temos que estar ligados nele. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, no singular, tá vendo? Então, aquele que permanece em Cristo, na sua palavra, Cristo vai permanecer nele e ele vai dar muito fruto. Pois sem mim nada podeis realizar, ou não podeis realizar obra alguma. Então, sem Ele, sem Jesus, nós não podemos, pelo Espírito Santo, realizar obra alguma. Ele está querendo falar dos frutos. Então, sem a regeneração que há em Cristo, que há pela fé no sacrifício de Cristo, nós não podemos dar frutos. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Ou seja, não produz fruto, não serve para nada. Então, esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejares e vos será concedido. Porque até esses pedidos vão estar alinhados com a vontade de Deus. Olha o que ele fala no 8, irmãos. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Então, o que glorifica a Deus é uma vida cristã que dá muito fruto, uma vida cristã cheia de amor, cheia de alegria, de paz, de longanimidade, também pode ser traduzida por paciência, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão, domínio próprio, ou algumas Bíblias diz temperança. Então o chamado de Jesus, irmãos, é para que a gente venha glorificar a Deus e que a gente venha dar muito fruto nesse mundo. Amém? Para a glória de Deus. Esse é o maior propósito do Evangelho. Se a gente entender isso, a gente começa a enxergar a vida cristã com outros olhos. A gente começa a enxergar que nós não valemos o que temos, mas o que somos em Cristo Jesus. Porque para o mundo, ser vitorioso é possuir coisas, é ter sucesso em todas as áreas da sua vida, mas para Deus, ser vitorioso é você ser rico nisso aqui, ó, rico de fruto. Amém? E eu quero falar um pouquinho para vocês de cada um desses frutos. Então, o primeiro fruto que ele fala é o amor. Agora tem na postura, tá, irmãos? O amor é a base para todas as virtudes. Efésios 5:2, em Colossenses 3:14 também fala, depois se vocês quiserem ler em casa. No mesmo capítulo 5 de Gálatas, Paulo já havia enfatizado a importância e a necessidade de amor na vida dos verdadeiros cristãos. Gálatas 5, 6 e 13. O próprio Cristo pessoalmente ensinou que os seus discípulos seriam conhecidos pelo amor demonstrado. Está lá em João 13, 34 e 35. O próprio Cristo, irmãos, ele já tinha dito que os seus discípulos seriam conhecidos pelo amor. Vou aproveitar que eu estou em João, vou ler lá para vocês. Não precisa abrir não, tá, irmãos? Pertinho aqui. João 13, 34 e 35. Ele fala assim, ó. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Através desse testemunho, ou seja, do amor praticado, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então, irmãos, amar é uma grande forma também de evangelizar. Quando a gente ama o nosso irmão, quando a gente ama o nosso inimigo, é uma maneira de demonstrar a obra de regeneração da cruz.
Então eu imagino que o mundo inteiro está se desmanchando em ódio, ira, contenda, inveja, obsessão desenfreada pelo poder, por ser reconhecido, e você servir a Cristo está lá demonstrando o amor. Isso é uma obra maravilhosa de evangelização, porque as pessoas vêm até você dizendo que move você a amar, mesmo diante de um mundo tão empenhado a se despedaçar e a se maltratar um ao outro, porque é uma obra regeneradora de Cristo. Irmãos, sem Jesus é impossível isso. As pessoas às vezes pensam, Senhor, mas é impossível. É impossível se eu tentar por mim mesmo. Mas se eu estiver ligado em Cristo e as palavras dele estiverem em mim, isso é possível. É isso que diz o que é impossível aos homens, é possível a Deus. Ele não está falando. As coisas sobrenaturais, os milagres, portentosos também são. Mas essa obra regeneradora também. Porque isso é impossível aos homens naturais conseguirem por si só. Porque o homem natural, caído, ele não consegue produzir salvação de si mesmo. Mas Cristo, Ele fez isso na cruz. Amém, irmãos? Não é uma obra contínua. Ele disse: está consumado, está feito. Basta nos crer e nos entregar a Ele todos os dias. E buscar esse amor. Porque amar não é um sentimento, amar é uma decisão. Vocês já ouviram isso, né? E eu também reforço dizendo que é um exercício. Que a gente tem que tentar e praticar todos os dias. Amém? E o que é esse amor, irmãos? Se você quiser anotar aí, não sei se você tem caneta, mas eu esqueci de anotar, irmãos. 1 Coríntios 13, 4 a 8, é uma lista maravilhosa do que é o amor que vem de Deus. Depois vocês leem lá, fala que o amor que vem de Deus, ele não é ganancioso, ele não vê os seus próprios interesses. O amor verdadeiro que vem de Deus, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se agrada da verdade e da justiça que vem de Deus. O amor de Deus, ele não é vingativo, mas ele é compassivo, misericordioso. E é esse amor que Deus espera de nós. É difícil, irmãos? É difícil. Mas com Deus e a sua palavra, guiados pelo Espírito Santo, nós podemos. Amém? Basta nos mergulhar nele todos os dias. O segundo gomo desse fruto, irmãos, é a alegria. A alegria é consequência desse amor. Essa não é uma alegria superficial ou a felicidade. A felicidade, ela se detém em momentos de prazer que nós temos. Quando a gente está entre amigos, a gente se alegra, numa coisa momentânea, a gente fica feliz. Mas a alegria que vem de Deus, ela nos faz suportar o sofrimento. Ela nos faz ter esperança em Deus e se alegrar em Deus mesmo diante das calamidades que a vida nos propõe. Essa é a alegria que vem de Deus. Não é, irmãos, que o mundo está desabando e eu estou lá me acabando de gargalhada, não é isso. Mas é uma alegria que nos move diante de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala isso quando ele fala assim: entristecidos, mas sempre alegres. Está vendo que é um contraposto? Ele está querendo dizer o que? Pelas situações da vida, a gente se entristece, mas sempre alegres, porque eu sei o Deus que eu tenho crido, eu sei a quem eu sirvo, eu sei que a minha causa está nas mãos de Deus, eu sei que aonde eu sofro injustiça, o meu Deus é um Deus de justiça, e por causa disso eu me alegro, e nós devemos nos alegrar nele também. Amém, meus irmãos? Esse é um fruto. E uma coisa, às vezes a gente perde as forças, né, na nossa caminhada cristã. E a Bíblia diz algo maravilhoso, ela fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, quando tudo está caído, tudo está se despedaçando, a gente está solto, os caquinhos. Quando a gente se alegra em Deus, em quem Ele é, em o que Ele fez por nós, a gente tem força para levantar e caminhar a cada dia. Amém? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, tem dia que eu estou no carro, eu vejo alguns amigos passando situações e a gente se move de compaixão e eu, Senhor, batiza-nos com a alegria do Espírito, para que a gente tenha força para lidar com as situações e se alegrar no Senhor, mesmo nos dias de tristeza, de perda.
Amém, irmãos? É difícil, mas é um exercício que nós temos que praticar todos os dias. O outro ramo desse fruto, irmãos, a longanimidade ou a paciência, ela é característica de boa paz. Oi? Boa paz. Boa paz. Desculpa, irmãos, boa paz. Vocês já estão acostumados com meus brancos, né? A paz, resultante do amor, essa paz é a marca de um coração sereno. É uma tranquilidade experimentada verdadeiramente somente por aqueles que são justificados mediante a fé. Romanos 5:1. É através de Cristo que hoje adquirimos genuína paz. É igual, eu imagino o dia do Apocalipse, irmãos. A gente aprendeu que o céu estivesse desenrolando, os astros caindo do céu e as pessoas desesperadas, né? A Bíblia fala que as nações se lamentarão, desmaiarão de pavor. Eu imagino o povo de Deus sereno e tranquilo, no sentido de: olha, essa paz só aqueles que creem podem ter. Outra paz, irmãos, que é o fruto do Espírito, que às vezes eu vejo irmãos que são cristãos que não têm essa paz, porque eles aprenderam que a obra da redenção é uma coisa que ainda algo tem que partir deles. Então o sacrifício da cruz não foi suficiente. E eles foram ensinados, olha, que para você agradar a Deus, você tem que fazer sacrifícios. Então a pessoa, irmãos, ela vive desesperada, amedrontada, como se a todo tempo Deus fosse um carrasco, só esperando ela fazer algo de errado para castigá-la. E as pessoas não têm paz com Deus. E elas buscam o tempo todo fazer coisas para as pessoas na igreja, para ter paz, para que Deus aplaque sua ira sobre ela. Mas a Bíblia diz, irmãos, que na cruz Deus estava reconciliando o mundo com Ele por causa de Jesus. E por causa disso nós temos paz com Deus. Então eu vejo amigos que vão em algumas igrejas que não entenderam ainda a graça, a obra redentora, e vivem com medo, não têm paz. Eu preciso ir, eu preciso fazer. Esse é o motivo para começar, isso já é uma motivação errada. Amém, irmãos? A Bíblia diz que quando eu faço as coisas para Deus nesse intuito, essas obras para Deus são como um trapo de imundícia, que não serve para nada. Porque a obra de salvação que nos traz paz com Deus foi a obra da cruz. Então, irmãos, se nós cremos de verdade que o sacrifício da cruz nos trouxe salvação, redenção, regeneração e aplacou toda a ira de Deus, irmãos, que estava sobre o pecado, foi lançada em Cristo na cruz. Por causa disso, nós podemos ter paz com Deus. Amém? Imagine que a ira de Deus é omisso e estava apontada para o pecado, ou seja, para todos nós. E a Bíblia diz que na cruz todo o pecado caiu sobre Cristo. Imagine que esse míssil bateu em Cristo e o despedaçou. E ele morreu e foi ferido pelos nossos pecados. Mas por seu poder ele foi ressuscitado ao terceiro dia. E venceu a morte, e venceu os aguilhões da morte, venceu o pecado. E nos deu uma nova vida. Uma vida cheia de frutos. Amém? E por causa desse sacrifício, por causa da ira que já caiu sobre Cristo na cruz, nós temos paz com Deus. Então, por isso que a Bíblia diz que aqueles que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, se de verdade você crê que você está em Cristo, você não precisa ficar com medo de Deus. Você pode ter paz com Deus, meu irmão. Pode viver uma vida de amor, de alegria e de paz com Deus. Amém? Não é maravilhoso quando a gente entende o que Cristo fez? A longanimidade agora, ou a paciência, é característica de quem foi regenerado, que nos preserva das explosões de ira, tão comuns às obras da carne. A paciência, como fruto do Espírito Santo, é fundamentada na confiança em que Deus cumpre as suas promessas. Essa certeza não nos deixa cair em desespero. Então, a longanimidade, quando nós temos um longo ânimo de esperar em Deus, ou a paciência,
temos a paciência de esperar em Deus, sabendo que Deus é o Deus do tempo, como nós sempre cantamos, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o começo e o fim, ou seja, Ele é o Senhor do tempo, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o tempo certo de todas as coisas, como a Bíblia diz, é tempo de chorar, de sorrir, de se alegrar, é tempo de vida, é tempo de morte. Na nossa vida, irmãos, para tudo tem um tempo. E aqueles que são longânimos e têm paciência sabem esperar em Deus. A hora certa é que Deus cumprir as suas promessas e cumprir os seus propósitos. E isso é um dos dons do fruto do Espírito Santo na vida daquele que crê, na vida daquele que foi regenerado. E você pode ver, irmãos, que tudo isso que nós estamos vendo, desses gomos do fruto do Espírito, todos se contrapõem às obras da carne. E é uma luta, como eu disse para vocês, é um exercício, porque isso sempre vai contrapor isso. Até o dia da regeneração completa do nosso corpo, cheio de corrupção, um corpo incorruptível, nós vamos ter que lutar contra o velho homem. Amém? E eu gosto de pensar que é uma luta entre esses dois homens. E está nas nossas mãos qual nós vamos alimentar melhor. Então imagine uma luta do UFC, onde vai ter dois lutadores e um não se alimenta direito, não treina direito, não fica fraco, e o outro se alimenta, treina, exerce. No dia da luta ele vai estar bem mais forte, não vai? Com certeza, o que tiver mais forte, mais técnica, mais empenho, ele vai detonar o seu adversário. Da mesma forma é aqui. Se nós, irmãos, mesmo salvos, alimentarmos isso aqui, esquece, a gente vai andar com isso aqui. Mas se nós alimentarmos o novo homem com o Espírito Santo, a gente vai verter isso aqui, ó, fruto. E como que eu alimento? Palavra, leitura da palavra, busca pela palavra. Outra coisa, oração. Nós temos que orar, amém? Buscar o Espírito Santo, mergulhar no Espírito pela palavra e oração. Palavra e oração, irmãos. Eu mesmo, esses tempinhos atrás, irmãos, eu estava assistindo muito jornal. E sério, irmãos, sem perceber, parece que eu estava alimentando isso aqui, ó. Porque a Bíblia fala que eu tenho que ter paciência. E eu falava, nossa, aí eu assisti jornal, só tem morte, desgraça. Não estou falando que você não pode assistir jornal, mas eu estava me enfiando nisso aqui, jornal. E só falava disso, só falava disso. Quando eu fui ver, eu falava, não tem mais jeito, já entreguei os pontos, sabe? Teve um tempo, irmãos, que eu estava tão desanimado que em vez de palavra e oração, eu fui deixando de lado as coisas. Quando eu fui perceber, glória a Deus, o Espírito Santo me deixou perceber, eu estava em algumas coisas disso aqui, ó, nervosinho, sabe? Qualquer coisinha já ficava nervosinho, já saiu até uns palavrãozinhos. Então você vê, irmãos, que eu estava alimentando isso aqui, ó. E o que aconteceu? Isso aqui começou a se contrapor à obra regeneradora do Espírito. Aí eu louvei a Deus, falei, glória a Deus que eu tenho o Espírito Santo em mim. Porque é isso que o Espírito faz na nossa vida. Amém? Essa é a obra santificadora do Espírito. É quando a gente começa a sair do eixo e opa, está indo para o caminho na volta a propósito. Você foi chamado para dar fruto. Nós somos chamados para dar fruto, irmãos. Aleluia. Porque é isso que glorifica a Deus. Aleluia. Então, paciência no gomo desse fruto. Benignidade. Aqueles que são transformados em uma nova criatura são benignos. A benignidade, no ministério do Senhor Jesus, narrado nos Evangelhos, podemos claramente perceber tamanha benignidade demonstrada por Ele para com os pecadores, diretamente resultante do amor. Quem ama é benigno. Nós somos aconselhados a demonstrar benignidade. Isso significa que não devemos causar dor a ninguém. Sabe o que é um homem benigno, irmãos? Um homem benigno é o inverso do maldoso. Então, o maldoso, ele quer ver o mal das pessoas, então ele não quer ver ninguém bem, não quer ver ninguém melhor do que ele.
Quem é benigno, ele é misericordioso. Então, Cristo, ele era benigno, porque ele era misericordioso. A Bíblia diz que quando ele via, ele se compadecia dos pecadores, ele se compadecia das prostitutas, ele era benigno com elas, ele foi benigno com a mulher pega em adultério. Amém? E ser benigno não é ser conivente, porque ele foi benigno e falou: ó, cadê os que te condenam? Ninguém te apedrejou, não? Então vai e não peques mais. Amém, irmão? Você vê que ele tinha o poder de apedrejar aquela mulher, porque ele era santo, ele nunca pecou, mas ele foi benigno, ele foi misericordioso com ela. Então ser benigno é ser misericordioso, compassivo, é você ter empatia. Então o homem de Deus, ele tem que ser benigno, amável, doce com as pessoas. Amém? Às vezes a gente precisa ser um pouco mais duro, mas até essa dureza é cheia de dignidade. Porque essa dureza, irmãos, é por causa do amor. A dureza que eu digo, às vezes você tem que ser enérgico, não bruto, ignorante, estúpido para falar com a pessoa. Mas é cheio de autoridade. A Bíblia fala assim que quando Jesus ele falava, os homens se espantavam porque ele era cheio de autoridade. Não é autoritarismo. Entendeu, irmãos? Quando é na base da ameaça. Jesus não era autoritário na base da ameaça. Ele tinha autoridade porque ele falava como quem praticava. Amém? A benignidade então é algo do coração. Então os homens de Deus, as mulheres de Deus têm que ser benignos com o pecador, com os fracos na fé. E também, irmãos, a bondade. A bondade pode ser traduzida como generosidade e caridade, presente no coração e expressa nas ações daqueles que são guiados pelo Espírito Santo. É a excelência moral e espiritual produzida pelo Espírito em nós. Essa bondade nos leva a rejeitar tudo que é mal e perverso. Eu gosto sempre de dizer que assim, irmãos, a bondade é a expressão exterior da benignidade. Palavra difícil, né? Então, a bondade é quando eu faço do lado de fora, quando eu estendo a minha mão para aquele que está caído, quando eu prego o Evangelho para aquele que está perdido no pecado, quando eu ajudo o irmão que está necessitado materialmente. Então, essa bondade é a materialização da minha benignidade. Você vê que tudo está ligado no outro, irmão. Eu gosto de pensar quando Jesus ele estava pregando, e ele viu toda aquela multidão, já estava tarde, o dia todo sem o pessoal comer. A Bíblia fala que Jesus se moveu de íntima compaixão. Então isso é o que? Benignidade. Aí ele falou para os discípulos: ó, alguém tem que comer. Você vê que a benignidade dentro foi exercida na bondade do lado de fora. Amém, irmãos? A fidelidade também é um fruto do Espírito. Fidelidade é sermos fiéis. Fiéis a Deus, a sua palavra e fiéis aos nossos irmãos. Então, irmãos, quando eu converso com o pessoal mais antigo, uma das coisas que a grande maioria deles me fala, eles falam o seguinte: olha, filho, no meu tempo, os senhorzinhos lá que vão lá para trabalhar comigo, eles sempre falam isso. Eu sou muito decepcionado com essa geração. É por quê? Porque no meu tempo, não precisava de contrato, não precisava de nada. Bastava a palavra da pessoa. Se o combinado era aquilo, porque o pessoal era mais fiel à sua palavra. Hoje os homens não são fiéis, ele fala um negócio, ele muda tudo que ele falou. E se você não pôr um contrato, ele distorce tudo que você falou. Ele falou: no meu tempo não, o homem era homem. Ele falava, ele cumpria. Se não desse, ele ia dar uma satisfação. Então, irmãos, fidelidade é isso. É a gente ser fiel à verdade, é fiel à palavra, fiel a Deus. E a Bíblia, Jesus ele fala em várias passagens, no Apocalipse ele fala: olha, se você for fiel, você receberá a coroa da vida. Amém, irmãos? Por quê? Porque a fidelidade, não é que a fidelidade salva, mas é porque a fidelidade é um fruto do Espírito em nós. Ela demonstra a salvação que é em nós. Amém? Mansidão é o oposto de agressividade.
ser gentios um para com os outros reflete o fruto do Espírito em nós e nos faz sermos imitadores do Senhor. Jesus dizia, vinde a mim, né? Ele vai estar cansado, porque eu sou manso e humilde de coração. E hoje as pessoas estão prontas para apedrejar, para acusar. E isso é o oposto da mansidão. Mansidão é quando você ouve e tenta entender. E aí sim, em amor você repreende, né? Ser manso, irmão, imagina no trânsito, né? Quando alguém te xinga, o manso, ele não se sente ofendido, mas ele vai com Deus, irmão. E às vezes, a grande maioria das vezes a gente reprova desse teste, né? Mas é o que, irmãos? É o exercício. Amém? Eu lembro que teve um dia no farol, tinha um carro na minha frente e eu atrás, aí abriu o farol e bem na hora um amigo passou no carro do outro lado e entrou, né? E o farol abriu, achei que o carro da frente não viu e eu buzinei, não com o pé da frente, o meu amigo passou. Irmãos, o rapaz da frente me xingou de tudo quanto é nome, colocou o dedo do meio para fora, me xingou de tudo quanto é nome. Nossa, o velho homem, vou ser sincero para vocês, né? Já queria descer do carro, queria conversar, mas o Espírito Santo é tão maravilhoso que eu consegui, irmão, não para ele que ele xingou e saiu, né? Vai com Deus. Às vezes eu falo também, irmãos, mas é um exercício, amém? Então a gente tem que praticar. E o domínio próprio também pode ser traduzido como temperança. No sentido original, o termo grego descreve a capacidade de uma pessoa conter-se a si mesma. Exercendo o domínio próprio, submetemos todas as nossas vontades e impulsos à obediência a Cristo. Então o domínio próprio nos leva a capacidade de conter-se a si mesmo. E isso nos leva, provavelmente, à obediência a Cristo e a sua palavra. Amém, irmãos? Então, irmãos, a obra da salvação, ela tem uma finalidade, é que nós venhamos a dar fruto, para que nós venhamos a ter essas virtudes. E essas virtudes apontam para Cristo. Você pode ver, irmãos, que tudo que nós falamos aqui, Cristo ele era por completo. Cristo ele é amor, ele era alegre, cheio de paz. Pode ver que ele sempre, quando ele se encontrava com os discípulos, ele falava, paz seja convosco. E aonde Deus está, irmãos, a paz. Amém? E olha que legal que a Bíblia fala, o que depender de vós, tenham paz com todos. Eu sei que muitas vezes, irmãos, não depende só de nós, mas do que depender de mim, de você, busque a paz a todo custo. Fuja das guerras, das brigas, das iras. Busque a paz a todo custo. Jesus ele era longânimo, ele cumpriu o seu ministério, ele era benigno com pecadores, foi benigno com cada um de nós e é todos os dias. Ele era bondoso, caridoso, ao ponto de entregar a própria vida em favor dos nossos pecados e para que nós vivêssemos essa vida segundo Ele. Ele foi fiel. A Bíblia fala que Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. E olha que lindo que a Bíblia fala de Cristo, irmãos. A Bíblia fala assim que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Isso é maravilhoso. Às vezes quando a gente é infiel, Ele é fiel a nós. Não é lindo isso? Ele é manso, e Ele é cheio de domínio próprio. Amém? E Ele nos ajuda, porque como nós vemos, sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo a gente não acorda de manhã. A Bíblia fala que por causa dele tudo que há no universo foi criado, e sem Ele, irmãos, a gente não produz fruto. Amém? E essa é a obra do Espírito Santo, é nos levar a frutificar pela palavra
pelo conhecimento da palavra, para que através dos frutos nós venhamos apontar para Cristo. Então, os dons, os frutos, tudo isso sempre não vai trazer promoção de nós mesmos, não vai promover a placa da nossa igreja, não vai promover o nosso castelinho de barro que pode cair em qualquer momento, não. Tudo que fizermos, irmãos, tem que levar a glória para Jesus, porque a obra é dele. Amém? A Bíblia fala assim que aquele que começou em vós a boa obra é fiel para terminar. Irmãos, é isso que eu queria compartilhar com vocês essa manhã. Espero que não tenha sido chato, mas a gente termina aqui hoje o estudo do Espírito Santo. Então nós falamos sobre o Espírito Santo da igreja, quando Cristo fez a promessa do Espírito à igreja. Nós falamos que o Espírito Santo é ele que dá dons aos homens, é ele que capacita os homens, ele é o Consolador, ele é o Espírito da verdade que leva os homens a conhecer a verdade, ele é aquele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então o nosso papel é pregar a palavra e o papel do Espírito é convencer os homens, e é ele, pelo conhecimento da palavra, que nos leva a dar frutos pela obra de Cristo, para a glória de Cristo. Por isso que a gente canta, né? Tudo é dele, por ele e para ele. Nós somos só um canal. Amém? Você pode ficar de pé, irmãos, para a gente orar?